As pessoas, elas estão interessadas em conteúdo. Elas não estão mais interessadas em pessoas. Mas é por isso que eu acho que o podcast explodiu, cara. Porque voltou a galera querer escutar as paradas e entender. Qual a sua pauta Por que o Space Today, onde ele vai, ele dá view pra caralho? Porque ele é um ótimo orador. Porque ele é um ótimo orador, ele sabe o que ele tá falando e a galera... Cara, minha mulher nunca se interessou por essa parada. Ela escutou do Space Today. Ah, sim. Ela falou, cara, eu não consegui parar de ouvir o cara, porque ele foi no meu programa e ela vai trampar, ela ficava no trânsito sem fazer nada. Falei, escuta podcast. Ela, melhorou a vida dela agora. Claro. Porque ela vai escutando, ela nem vê o tempo passar. Ela falou, exatamente. E como é que foi conversar com o cara lá do ufólogo? Ele já veio aqui no Flow. O Boaventura, né? Eu chamei um outro ufólogo. Você chamou qual? O Boaventura. E ele é sobre qual? Tem algum caso específico? Ah, cara, ele é um estudioso, né? Ele é especialista de Varginha. Mas... Porra, qual é o nome do cara que a gente pegou? Green, alguma coisa, né? Eu peguei um maluco que também... Será que todos fingem que são especialistas em Varginha? É o ufólogo, cara. Ele levou até... É que qualquer ufólogo é especialista em Varginha. Porque o cara é ufólogo. Acontece, é tipo assim, sou roqueiro, tá tendo rock em Rio. Eu vou lá, caralho. Então, mas eu não sei vocês. Eu não sou o lance de confrontar com o cara. Se o cara tá me falando que aquilo é de uma nave, como que eu vou falar? Não, isso... Então, assim, eu acredito no que o cara tá falando. Eu acho que é legal chamar esses caras porque... Pô, qual é dos caras que se importam com ufologia mesmo? O que tá rolando lá? Exatamente. O que tá rolando na cena de ufologia? O que eles estão pensando? Quais são os novos casos? É legal, pô, né? Não quer dizer que realmente existe, não quer dizer que a gente tá levando puta a sério pra caralho, mas é um tópico muito bacana. Mas você não fica meio... Pra mim é a mesma coisa... Não, mas é a mesma coisa que levar um pastor ou padre, é a mesma coisa. Sim, mas vocês não ficam meio encanados às vezes em dar voz, às vezes... Eu fico às vezes... Pra maluco? A gente já conversou sobre isso. Já tive um papo com o Vilela. Eu também tenho limites. Por exemplo, terraplanismo. Então... Eu tenho medo. Eu já dei voz. Já dei voz pra terraplanista. Já, no Pânico. Na Jovem Pan, eu tinha um programa que era o stand-up Jovem Pan. E eu fazia umas paradas que era muito engraçado. Tipo, pegar um fã da Anitta e um fã da Ludmilla. Pra tretar, pra criar uns cortes engraçados. Peguei um terraplanista e um cara do Planetário, sei lá. Só que você dá voz pra um cara desse, o cara tem um argumento muito bom... Ele consegue convencer outras pessoas que talvez a Terra seja plana. Só se for burro. Pra caralho. Mas foda-se, mas você tá dando voz pra um cara... Mas o problema é que a pessoa é burra, não porque ela acredita na Tudo Terra bem, plana, mas você tá... Ela vai continuar sendo burra. Eu sei, mas eu tenho medo de eu estar incentivando... Um nazista com puta argumento, ele consegue convencer burros a serem nazistas. E isso é ruim pra minha sociedade. Você entende o que eu quero dizer? Entendo, mas... Um nazista com bom argumento, às vezes ele tem uma voz maior do que um humanista que não sabe falar. É que o nazista, ele incita a violência. Mas ninguém fala isso. O nazista não chega e fala, tem que dar porrada no judeu. O nazista, ele convence você através de várias questões. Historicamente, o povo judeu oprimiu muitas vezes. Aí, de repente, você tá... eu quero dar porrada no judeu. Tem que bater no judeu. Se o cara for bom, Se o cara for bom, ele te come. Mas querendo ou não, o cara é burro. O cara que deixa ser... Tipo, a gente não tinha que, em vez de ficar não lidando com esses assuntos ou não falando deles, não tinha que... educação. Colocar o foco. Às vezes até trazer um cara que é terraplanista pra ter uma... Tipo... Mas aí você tem que ter alguém, de fato, que... Rebata. Por exemplo, eu levei um imunologista lá pra falar sobre vacina. Sim. E teve gente lá que falou que, não sei se essa vacina não sei o quê. Cara, não é meu papel também... chegar pro cara e falar, não, essa sua opinião é uma merda, cara. Não. A sua opinião é uma merda, eu acho que é um problema, porque opiniões não são uma merda, porque a gente tem cada um sem a sua. Mas eu entendo você. Opiniões são uma merda, eu não chamo, talvez, merda. eu não tenho isso, não sei vocês, acabei de vocês. Talvez eu não chamaria um cara só por ser terraplanista. Mas se eu descubro que o cara é terraplanista no meio do papo, ok, vamos falar sobre isso. Foi o que aconteceu com a gente lá com o Super Xandão. Não, isso é diferente. Uma coisa é, vou entrevistar um nazista, porque eu quero entender a cabeça do nazista. É legal pra caralho. Na minha cabeça, que legal, Maurício Meirelles está fazendo ali, compreendendo a vida do nazista. Aí o cara é muito bom de articulação, ele sabe falar. E de repente ele tá convencendo outras pessoas que estão ouvindo que o judeu é uma raça menor, inferior. Ele consegue convencer. Então qual que é a minha função ali? Eu tô de certa forma dando um puta microfone pra um cara, dando uma possibilidade desse cara convencer outras pessoas. Mas é que se você tiver 2 neurônios, o cara pode ser
pica. Mas a premissa dele é uma merda pra qualquer imbecil. Mas tem gente que não tem 2 neurônios, Igor. Mas aí vai ser o caso Mas perdido. você tem, que você é o cara que tá Então, mas aí eu tenho que combater esse cara. Sim. É isso que eu tô falando. Ah, sim. Você não vai se dar... Realmente, a Terra plana faz muito sentido. Mas se eu sou irônico, o cara que tem 2 neurônios não entende que eu tô sendo irônico. A não ser que eu fale, vai tomar no cu, seu nazista. Entendeu o que eu quero dizer? É difícil, cara. Então eu penso assim... Essa linha, durante o Papo Cauê a gente falou muito sobre isso. E pode ir mais longe. Vocês chamariam o goleiro Bruno? Você chamaria a Suzane von No Richthofen? fundo, eu penso, chamaria. Eu também. Mas tem uma parada em mim que eu falo... E se ele convence pessoas a baterem e matarem as mulheres? Cara, Mas esse não é o jogo do mundo? Esse não é o jogo que tá todo mundo mas jogando? é complicado. Todo mundo tá passivo de ser convencido toda hora. Isso é um puta tema maravilhoso pra gente bater aqui na mesa. Porque, nesse caso, eu sou meio isentão mesmo, assim. Porque eu tenho uma preocupação, agora que eu tô fazendo muito de chamar tribos e tal, eu chamei uma russa. Eu fiz uma pergunta que eu achei muito legal. Que é, como é que funciona essa parada do comunismo na Rússia? Ela falou, comunismo? A Rússia não é comunista? Porque na cabeça dela, a Rússia nem é comunista. Porque não é, porque o Putin hoje é um cara capitalista pra caralho e tal. Mas na cabeça do brasileiro, a Rússia é comunista até hoje. Sim. Só que assim, você começa a entender que a cabeça das pessoas ela é muito diferente de acordo. Ela poderia chegar e falar uma parada que convença pessoas a acreditar na visão dela. É muito difícil. É muito difícil. Só que assim, uma coisa é a visão do Vilela, a minha visão. Tem gente que tá me chamando de gênio, tem gente me chamando de burro. Outra coisa é um cara que é claramente com um discurso de ódio, que faz você achar ele um burro e faz uma porrada de gente falar, esse cara é foda, ele pensa exatamente como eu penso. E de repente você tá juntando guetos de pessoas que acreditam que esse cara tá certo pra caralho, porque ele tá utilizando da frustração de uma sociedade pra conseguir convencer o ponto dele. É o Coringa. Total, mas aí... Pra impedir que esse sintoma de uma sociedade mal resolvida apareça, você cria um sintoma ainda maior, que é cercear a liberdade da pessoa poder falar. Não é cercear, mas eu não vou dar voz. É bom, você não pode dar voz... É que tem uma linha tênue aí. Uma coisa é um cara que é uma graduação o Hitler encarnado. Ele chega assim, ele vem no meu podcast e vai falar, então, os judeus é tudo... Vai ficar toda hora falando isso, a mesma coisa. Eu não tenho que conversar com esse cara, tá ligado? Será? Alguma coisa você tem comum com ele. Flow, sabe qual é o problema? Tá eu acho que a gente tem um exemplo que aconteceu aqui, que é o do Xbox 1000 Grau. Deve-se dar voz a ele ou não, na sua opinião? Polêmico. Não, que eu sou comediante. Não, eu quero saber a história. Eu queria lembrar do contexto. O contexto é que eles fizeram... O Capim fez uma piada totalmente racista. Já tinha uma história... Racista só o Capim fez... O cara fez um negócio mais nazista, que também é racista, sei lá. Mas eles fizeram piadas nazistas também no passado deles. Fizeram piadas de cunho duvidoso, vamos dizer assim. E o Capim, ele fez uma piada de cunho duvidoso do pior momento da história da humanidade. Que é esse momento. Que é esse momento, e eram os momentos onde George Floyd, não foi? O George Floyd. E tava dando uma explosão de Black Lives Matter nas redes sociais. Bem nesse momento, nessa explosão, ele posta a piada mais infeliz da vida dele. E aí o cara foi cancelado infinitamente. Tá. Ele apareceu na Coreia do Sul, na TV da Coreia do Sul, no jornal da Coreia do Sul. Eu acho que pode dar voz pra ele, porque talvez ele tenha sido infeliz na fala. Ele não é um cara nazista, ele não é um cara racista, ele não é um cara homofóbico, ele é um cara infeliz, talvez com preconceitos e ignorância. Talvez você deve dar voz. Agora, se ele fosse um cara da associação de bater em judeusonline.com, talvez não dar a voz seria bacana. Porque talvez esse cara fomente outras pessoas. Vou dar um exemplo. Sabe um cara que eu admiro muito? Pode falar o que for, vão me zoar. Thiago Leifert. Vou falar porque eu admiro o Thiago Leifert. O Thiago Leifert, ele é apresentador do maior programa do Brasil hoje. É o Big Brother. Concorda? Sim. É uma porrada. Aí teve aquele caso do menino lá, o João, que tinha um Black Power. Uma puta situação. Aí, zoou o cabelo, mimimi. Mas o Thiago, ele foi com tanta elegância na hora de falar o discurso que ele explicou uma coisa que eu acredito que 90% da população branca não faz ideia. Que o cabelo, Black Power, tem um símbolo por trás. Não é só simplesmente uma moda ou um cabelo. E é tão forte para os negros a brincadeira com cabelo, como é para os cristãos você pegar um santo e falar... Quebrar uma cruz, vai. Bater numa cruz. É símbolo e símbolo. Isso aqui é madeira, isso daqui é cabelo.
E ele explicou isso com uma elegância, na minha opinião, que eu achei ele um cara, eu acho ele um melhor apresentador hoje que tem, assim, de falar as paradas. Ele falou de uma elegância que ele fez a sociedade mudar, talvez. Porque muita gente olhou e falou, caralho, nunca mais vou zoar o meu amigo que tem um cabelo, não sei o quê. Tem gente que vai falar, mimimi, vai tomar no cu, bababá. Mas tem gente também que vai olhar e falar, caralho, ele utilizou o alto-falante dele pra falar uma informação que ninguém nem sabia. Do caralho. Ou você pode usar esse mesmo microfone pra pegar um cara aqui e ele falar, pau no cu desses nordestinos, vai tomar no cu, a gente ri junto, Olha lá o Berle ali, ó, tá puto. Tá ligado? Eu quero que se foda, põe o muro mesmo, pau no cu, bababá. E tem, tudo bem, você é inteligente, mas tem meia dúzia de cara que fala, é verdade, pau no cu desses caras. E aí a gente tá fomentando uma parada que não é tão legal. Não tem a ver com o limite do humor isso. Não tem a ver com nada. Tem a ver com tipo, pra que eu vou dar essa porra desse microfone? Eu acho que a gente tem que chamar as pessoas que você sente que tem um ganho, né? É isso. Social. É isso. Na proposta que você tá se propondo. Do caralho você querer entender o nazista. Mas você tem que saber que tem que botar numa planilha. A partir do momento que eu quero entender um nazista. Mas você acha que você não tá dando muita força nesse poder de convencimento dessas pessoas? Eu tô, Vocês estão com quantos programas? Eu tô com 125, vai. Vocês estão com... Então, mas quantos vocês Que estão? jovem. Daqui a pouco ele vai passar a gente. Ele faz 7 por dia, porra. 7. Mas quantos vocês estão? Esse aqui é o 356. Então, 356. Você imagina que em 356 vem 2 malucos? Faz parte. Tem todos os outros pra galera... Esses 2 vão ter mais força que toda a história. É isso que também tem que ver. Mas o corte que vem, cara, o algoritmo que mas chega... vai acontecer, mas vai acontecer. A potencialidade Uma hora tem um cara... Vai acontecer, vai acontecer. Eu só não quero... Absurdo. Posso falar? Vai acontecer. Eu só não quero ser o cara... Assim, o mundo hoje tá sem controle. Fudeu. Porque cada um fala o que... o CQC elegeu o Bolsonaro. Pau no seu cu, velho. Exato. Essa porra. O Bolsonaro ia pegar o Facebook dele e falar, vamos bater, não. Ia bombar. Exato. Só que eu não quero ser um dos caras que semeia isso. Não quero contribuir. Tá certo ou errado quem faz? Whatever. Tem uma discussão aí rolando. Eu não quero. Às vezes eu olho pro cara e falo, não vou dar voz pra esse filho da puta, cara. Claro. Tem várias pessoas que você não quer conversar com, né? Mas o Gu achava legal entrevistar o goleiro Bruno. Talvez o Vilela fala, caralho, vai dar view pra caralho no meu canal. É que todo mundo tem uma linha editorial, depende da linha editorial. Exato. A linha editorial Pedrinho Matador, por exemplo. Ele literalmente assassinou... Ele comeu o coração do pai. Assassinou centenas de pessoas. Caralho. Mas vai dizer que não é interessante Dentro da pra cadeia, caralho. Conversar com um psicopata desse. Pra caralho. Mas, Hoje assim, ele é pastor. Mas vem cá, se você entrevista o psicopata e você vê que através da entrevista dele você descobre que ele tem um convencimento pra as pessoas que são revoltadas que perdem o emprego e matar as pessoas, você não ia ficar um pouquinho preocupado com esse corte? No meu caso, eu não sei vocês. Eu mas ficaria. Eu não ficaria. Eu ficaria. Pessoalmente. Mas no meu caso eu já fiz alguns disclaimer durante o papo, assim. Eu falo assim, eu penso diferente. Não, acho isso não sei o quê, Eu combateria. É claro, ele tá falando, matar é legal, muito legal. Aí eu vou falar, velho. não. Imagina um cara, vem um Tá cara maluco. aqui, um psicopata. Posso falar pra vocês? A sensação de ser um psicopata é uma das melhores coisas do mundo. Sabe, o orgasmo é vezes 8. Eu adoro matar. Matar é do cara. Fala um bagulho assim. Tem um filho da puta que tá ouvindo isso e fala, mano, é tudo que eu precisava pra fazer uma merda dessa. Mas aí eu não compro esse argumento, mano. Eu compro, cara. Olha quantos filmes de psicopata tem aí. O cara poderia claramente ver um filme de Mas psicopata. é diferente, e ter a né, mesma- cara? Ele não é um psicopata, ele é um filme. Então, mas por exemplo, o Márcio Américo foi lá e falou Ideias são ideias. literalmente que, cara, as drogas são foda, Sim, cara. mas ele mostra a parte ruim. Sim. Eu entrevistei o Rafael Ilha. É muito boa a entrevista. Ele fala do rolê... Pilha. Rafael Pilha, que depois virou Rafael Milha, que ele ganhou a Fazenda. Desculpa cortar. Vocês querem comer alguma coisa? Não, tá de boa. Eu topo. Eu topo. Quer um, Mas- tipo, um Outback? Porra, mas... Caralho, o cara mesmo... Gênio do merchan. Caramba. Vai tomar no cu. O cara soltou um merchan do nada. Mas pior irmão. que nem é. Não pior é? que nem é, nem Porra, é. Caralho, não é? Vai Não tomar é, no cu. eu gosto de Nem é Outback, merchan, eu velho. gosto de Outback. Vai Eu topo, tomar... eu topo. Ô, o cara é um gênio. Vai tomar no cu. Tem que dar um... Se o Ô, Outback Jean, quiser... dá um Tá de fujo. parabéns, filho tá da de puta. parabéns. E aí, galera? Preparados pra comer uma Fresh Fries da Outback? Mas você quer comer, cara? Não, quer? tô de boa. Tá Eu vou comer porque eu sou gordo. Vai vir, eu vou comer. Então pede aí pra gente. Pede aí. Fala Mas, pra ele pedir, que eu tô com fome. E eu quero beber. E aí, entendeu? Mas essa discussão, eu não tenho resposta. Eu tô dando vários argumentos, mas só eu não tenho resposta. A não. minha opinião, sinceramente, eu posso ser um idiota nessa opinião, mas eu acho que o limite do que você pode dar plataforma para é quando o cara tá
incitando a violência imediata de alguém. Mas vocês às vezes não percebem. Quantidade Por de exemplo, político que come o seu cu e você não percebe. Eu trabalhei no CQC. Tá falando assim, no meio do papo, o cara Se fala... no papo o cara fala assim, ó. Não, eu acho que tem que matar, sei lá, judeu. É matar judeu, tem que matar Ele judeu. não vai falar assim. É. Ele não vai falar assim. Mas então, se ele falar assim, fala, mano, fácil, você é maluco? É. Tem que matar judeu. Mas que talvez merda ele que você tá fale de um falando? jeito. Talvez ele fale de um jeito que até você faça. Você tem um ponto. Mas aí eu sou um imbecil, né? Mas pode ser que você seja. E pode ser que seu público olhe e fala, pô, até o Monark tá convencido. Mas eu disso. acho que pra gente ter um ambiente de liberdade, a gente tem que correr esse risco. Concordo. Eu também acho. Mas aí essa é a grande preocupação. Eu, às vezes, não banco a minha liberdade. Eu acho que é o que te falei. Eu, às vezes, É não porque banco. tu tem filho, né? Não é só isso. Eu acho Às que vezes, eu isso falo é assim, cara, bastante- eu sou ignorante demais pra debater de alguns temas que eu não estudei tanto sobre o assunto. Mas liberdade... Talvez um nazista me dê uma aula claro. e, de repente, ele consiga me convencer de que matar mulher, sei lá, qualquer merda, seja interessante. Porque eu não estudei sobre mas isso. Ele passou a vida inteira fazendo Pra um isso. ateu, eu levar um pastor lá, o cara vai ter 3 horas pra convencer a galera de que Jesus é legal, que não sei, que existe vida após a morte e tudo mais, e um ateu pode achar um absurdo dar palco para uma pessoa que não existe, por exemplo. Aí é outra coisa. Não, mas eu só tô Mas dando aí é uma exemplo. questão de opinião. Então. Mas isso não destrói uma sociedade, eu acho. Mas se o cara falar mal da Umbanda, por exemplo, Sim, entendi. você entendeu? Você tem razão. O cara pode ir lá e destruir um... É que eu acho assim. Atacando os pilares da sociedade. Vamos brasileira. lá. Se é meu programa, tem os meus valores por trás. Claro, se é seu programa, sempre tem os tem, seus valores sempre por trás. Eu acho que a gente chegou É o que numa faz a conclusão. diferença de um programa pro outro. É isso. Os meus valores estão muito... É aquela coisa do limite do humor. Qual é o limite do humor, Meirelles? Não tem nenhum. Mas eu tenho. O Vilela tem os dele. Talvez os limites do Vilela é muito abaixo dos meus. Então eu vou chegar e fazer piada pra caralho. O nego vai rir pra caralho, vai rir e tal. Vai se divertir. O do Vilela, não. É outra coisa, é contido. É a coisa. Quando eu tenho o meu valor, no meu programa tá inserido. Então eu penso assim, não sei se eu vou entrevistar um assassino. Não sei. Talvez hoje eu não entrevistaria. Olha, eu tenho curiosidade de conversar com Eu ele. também teria, tenho, mas não exporia ele. Por que não? Porque eu acho que ele pode usar gatilhos emocionais que podem convencer outras Mas pessoas. aí você parece que... Sabe o que parece? Parece que tu é Deus. Não, parece que eu só não quero dar voz pra esse cara. Mas você tá dando uma importância tão grande na voz que você dá, tá ligado? Mas Que eu parece... tô dando. Então, mas exatamente. Parece que, tipo, você trouxe, o cara teve aquela experiência com ela, você causou um impacto no mundo e Não no mortes estão agora sobre o seu ombro, entendeu? Não é morte. Isso não é. Uma coisa é uma piada que você vê que claramente é uma ficção, ou um filme que é uma ficção sobre algo. Outra coisa é eu tô dando voz pra um cara... É tipo um cara que é um coaching, só que de assassinato. Convencendo pessoas a falar, assassinem. Óbvio que as pessoas não vão sair matando. Mas tem gente que tem um poder de narrativa muito forte que pode convencer pessoas que estão com problemas. Tem gente que tem problema mental. Tem gente que tem problema, uma porrada de problema que ele convence a atitudes que eu não sei se eu concordo. Então, por exemplo, todo criminoso convicto, ele devia ser banido das redes sociais. Puta, é um bom tema. É um bom tema. tema. Talvez seja uma bela de uma punição hoje em Vamos dia. falar assim, o blusão. Você daria voz pro blusão? Cara, não, eu já pensei em chamar ele assim, pô, porque eu sei que ele é um perfil da internet longo já tempo. me falaram e tal. também, eu falei, porra, pra que eu vou dar voz pra Essa Parece questão. meio, só não quero ter esse papo. também. É isso. Obrigado. Eu não quero ter esse papo. Sim. Eu não quero ter esse papo. Todo mundo tem Sabe qual direito foi o de não papo que eu querer tive? ter um papo. Sabe por que eu chamei o Rafael? Cara, o meu papo com o Rafael, ele assiste um dia, você vai gostar. Tá. Eu sei que você gosta. Foi muito legal. Rafael Ilha, pra quem não sabe, foi cantor do Polegar, um dos caras de maior sucesso do Brasil, caralho, a 4, ganhou a Fazenda, mas ele teve um puta problema com droga. E eu só chamei ele porque ele mostra por que a cocaína é uma cagada na vida de muita gente. Porque ele mostra, mano, ele começando a vida dele, ele famoso, comendo geral, aí de repente ele vai, se fode, se mata, ele pega uma arma, quase, ele mostra todos os... Mano, é uma timeline maravilhosa que a gente fez essa entrevista. E aí no final eu falo assim, tem um resultado bom. Ele assusta a sociedade em relação a cheirar cocaína pra caralho. Pra mim, no meu valor, isso é bom. Se o final dele fosse, porra, cocaína é do caralho, você come mulher, eu não chamaria. Entendi. Essa é a minha questão. Claro. Mas eu não tenho como prever isso, né? Eu tenho. Porque eu sei que a história dele foi essa. Tá, você já sabia que era... Sim, mas no caso dá pra gente descobrir que o cara não acredita que a Terra é redonda.
É. Por exemplo, chamei um cara de... Como é que chama aqueles cara que trabalha com o mercado financeiro? Trader. Trader. Chamei um trader. Porque o achismo toda semana chama alguém diferente. Trader. Eu não chamaria um trader que mostra... Ó o perigo. Que o ideal é... Pega teu dinheiro e arrisca tudo que você tem. Se você arriscar tudo que você tem, só assim você ganha dinheiro. Eu não chamaria esse cara. Eu chamei um cara que mostra o dia a dia de um trader e, puta, perdi 1 milhão, me fudi, tomei no cu, também ganhei 1 milhão. No final, tô bem, equilibrado. Se o cara chega aqui no meu papo e fala, cara, botei a minha casa, Meireles, e ganhei muito dinheiro, eu não ponho essa entrevista no ar. Entendi. Não ponho. Porque eu sei que em algum lugar vai ter um cara desesperado no... Mesmo se você falou, puta mentira essa porra. Tu tá... Não, aí sou eu batendo nele. Aí você poria. Aí eu poria. Entendi. Agora, se é ele falando, eu falando, interessante. Acabou. Não tá. Aí você virou palco mesmo, realmente. Sacou? Eu dei um palco pra um cara falar que pega a tua casa, isso dá vende. palco. Mas você sempre tá presente assim. pra trazer a conversa pra realidade. Sim. Esse é o nosso papel Mas também. a minha conversa, na realidade, é baseada nos meus valores. Porque meu valor... Porque às vezes o valor do cara... Tem um cara que tem um valor... Mas o cara que tá te assistindo sabe disso. Ele tá te assistindo por causa disso. Ou não, porque ele não me conhece. A quantidade de gente que chega em você... Não, eu sei, mas eu tô falando assim... não tem problema você colocar os seus valores, não, mesmo tudo bem, de gente que chega lá por outros motivos. O que eu digo que tem um problema, às vezes você tá entrevistando um cara e teu valor é, maluco, se arrisca mesmo, foda-se. Então você tá entrevistando um cara que tá falando, pega a tua casa e vende. Fala, mano, posso falar? Essa dica do cara é realmente o que dá certo. Pô, você endossa um problema. O Igor foi cagar no meio do programa, cara. Já fui. Eu vou mijar, vai lá. O programa vai ficar bom agora. Se eu fosse tu, não ia não. É? Tá podre o lugar lá. Eu já tive que cagar Lá no... embaixo. Eu vou lá embaixo. Destruiu o banheiro aí? Eu dei uma cagada lá, cara. Eu já tive que cagar no meio do meu programa e eu sou um só apresentando. E aí, como que foi, mano? Eram 3 caras, aí foi fácil. Era o Pipoca e Nanquim. Eram eles entendi, 3. Falei, entendi. converso entre vocês, vou cagar. Aí, tá bom, tá bom. Quer dizer, eu não falei vou cagar, mas... Tipo, Pô, e Mas aí? tu foi cagar. foi.